O nome de Jesus Cristo tem atraído a atenção de muitos nos últimos anos. Não tanto por sua figura religiosa, mas especialmente sua vida particular e suas relações familiares, que estão se tornando cada dia tema de interesse dos principais editores de livros e produtores de cinema ou televisão. Como se não bastassem as recentes polêmicas criadas pelo Código da Vinci e o Evangelho de Judas, temos agora o mais novo capítulo da saga, que é o The Lost Tomb of Jesus, ou O Túmulo Perdido de Jesus. Um documentário produzido pelo cineasta canadense James Cameron, que foi produtor de filmes famosos como O Exterminador do Futuro e o multipremiado Titanic. Anunciado com estrondo por Cameron, o documentário mostra alguns ossuários que fariam parte de um grupo de 10 caixões de pedra encontrados em 1980 durante a construção de um edifício na região de Talpiot, no subúrbio sul de Jerusalém. O encontro de ossuários desse tipo não é motivo de novidade para os arqueólogos israelenses, que já descobriram e catalogaram centenas deles. Os mais valiosos são aqueles que possuem inscrições na tampa ou no dorso, identificando o morto ou os mortos ali sepultados, pois, em alguns casos, várias ossadas poderiam ser colocadas num único caixão, economizando assim o espaço que tinham dentro de uma sepultura familiar cavada numa rocha. O valor dos ossuários apresentados por Cameron estaria justamente nas inscrições que possuíam, ou, mais propriamente, na interpretação que se fez delas. Dos 10 ossuários encontrados, 6 possuíam algum tipo de escrita que identificava o nome daqueles cujos restos mortais estavam ali depositados. A primeira foi traduzida como pertencente a Yeshua Bar Yosef, Jesus, filho de José. A segunda, a Maria. A terceira, a Mariamene Mara. O quarto, a Yosé, um provável irmão ou pai de Jesus. O quinto, a Matia, ou Mateus. E, finalmente, o sexto, a Judá Bar Yeshua, ou Judá, filho de Jesus. Com tantos nomes semelhantes aos da Bíblia, a mente de alguns fervilha diante de muitas oportunidades e novas teorias. E você consegue imaginar qual a interpretação dada pelo cineasta? A mais óbvia para quem está interessado num drama sensacionalista. Descobriram, finalmente, o túmulo de Jesus, com direito a uma fração de seus próprios ossos e uma boa parte de sua família, pai, mãe, irmão, esposa e filho. Isto mesmo, pois os produtores também anunciaram que um dos caixões, aquele que trazia o nome de Mariamene Mara, pertencia a Maria Madalena, interpretada mais uma vez como a esposa de Cristo. Mariamene, nesse caso, seria para os produtores o seu verdadeiro nome e Madalena apenas um apelido. Quanto ao último caixão, aquele pertencente a Judá Bar Yeshua, não precisa ir longe para imaginar que se tratasse de um filho de Jesus e Maria Madalena. O mais urgente, porém, dessas declarações é que o documentário deixou propositadamente para a reflexão do público espectador o fato de que, caso procedessem pelo menos parte dessas conclusões, então Jesus Cristo jamais teria ressuscitado dentre os mortos e, por isso, não teria sido legítimo filho de Deus. Ora, se Jesus não ressuscitou e mentiu ou se equivocou acerca de quem ele realmente era, a fé de 2 bilhões de pessoas não passa de um verdadeiro delírio e o cristianismo, como doutrina, seria a pior farsa da história humana. Será que Jesus realmente ressuscitou dentre os mortos? Há alguma credibilidade no documentário de James Cameron? Tentando responder já no passado àqueles que negavam a ressurreição de Cristo, o teólogo e tradutor Ronald Gregor Smith fez uma declaração bastante inquietante acerca do cristianismo. Ele diz: "Nós podemos tranquilamente supor que os ossos de Jesus repousam em algum lugar da Palestina. A fé cristã certamente não seria destruída por essa admissão. Pelo contrário, é justamente agora, quando tais questionamentos são feitos, que começamos a estar em posição de descobrir o verdadeiro significado da ressurreição como uma parte integral da mensagem concernente a Jesus." Mas será que os primeiros cristãos, especialmente aqueles que testemunharam pessoalmente o evento da ressurreição ou conheceram outros que testemunharam, concordariam com a declaração deste escritor? É certo que não. Vejamos o que disse o apóstolo Paulo, um dos primeiros teólogos a escrever acerca desse tema. Sua declaração está hoje incorporada na Bíblia Sagrada, mais precisamente na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 12 a 26.
É um longo texto e eu convido você a acompanhá-lo comigo. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Antes, porém, de nos acercarmos do testemunho de Paulo, um homem culto que abraçou com firmeza a fé cristã, vamos fazer uma breve análise das reivindicações históricas anunciadas pelo documentário O Túmulo Perdido de Jesus. Contudo, não podemos nos esquecer de um importante fato. A alegação de que aquele túmulo mostrado no documentário pertenceria à família de Jesus é contestada pela maioria dos arqueólogos e historiadores. Entre eles temos os doutores Shimon Gibson, professor de arqueologia do Instituto Albright de Jerusalém, e Amos Kloner, catedrático da Universidade Bar Ilan e arqueólogo oficial do Distrito de Jerusalém. Ambos foram responsáveis pela descoberta e catalogação da tumba em 1980, portanto são especialistas que não podem deixar de ser ouvidos. O próprio Dr. Kloner afirmou que os ossuários encontrados em Talpiot possivelmente pertenceriam a uma família judia de classe média do primeiro século antes de Cristo. Logo, não seriam contemporâneos históricos do Mestre de Nazaré. Neste caso, sua semelhança com o nome de Jesus e seus familiares seria mera coincidência. Em entrevista à agência Reuters, Kloner ainda acrescentou que não poderia acreditar que a família de Jesus tivesse uma tumba em Jerusalém, pois ele era pobre e vivia em Nazaré. Logo, deveria ser sepultado ali. De fato, as evidências históricas confirmam essa conclusão. Segundo a Bíblia, Jesus vinha de uma família pobre e os principais céticos não parecem se opor a isto. Sendo assim, ele jamais teria condições de ter uma caverna tumular como aquela de Talpiot, que seria propriedade de pessoas bem posicionadas financeiramente. Os túmulos das pessoas ricas eram cavados nas rochas e encostas das colinas que ficavam fora dos muros da cidade. Este que você vê é considerado como pertencente aos parentes do rei Herodes. Note que uma pedra bem talhada serve de bloqueio para a entrada da gruta onde o corpo ficava depositado, sem a possibilidade de ser maculado por estranhos. Dentro do túmulo, geralmente havia um ou mais compartimentos para o depósito de um corpo recém-falecido e vãos menores para a colocação dos ossuários de pedra. O processo de um funeral era algo bastante complexo naquela sociedade. Após todo o ritual de choros, lamentos e luto, o corpo era lavado, perfumado e colocado com bandagens dentro do túmulo para então ser lacrado. Algum tempo depois, que podia ser de um ano ou até mais, um parente responsável retirava o lacre da entrada e, com autorização oficial, removia os ossos para as caixas de pedra ou ossuários. Assim, eles eram colocados nos vãos menores, ocupando menos espaço. Um ossuário poderia conter ossadas de vários membros de uma mesma família que poderiam ou não ter seus nomes escritos na tampa ou na lateral da caixa. Foram caixões como este que Cameron apresentou aos jornalistas em Nova York. No dia em que os ossos eram depositados nos ossuários de pedra, cumpria-se literalmente a expressão que diz: o morto finalmente encontrou seus mortos.
e somente nesta ocasião tinha-se por cumprido o rito de um sepultamento, ou seja, a pessoa só era de fato sepultada meses depois de sua morte. Não é por menos que em alguns redutos do Oriente Médio, até hoje se registra a expressão idiomática parecida com aquela do jovem que disse a Jesus: Mestre, eu te seguirei, mas deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Ao que Jesus respondeu: Deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos. A aparente indiferença de Cristo ao luto daquele jovem deixa perplexos muitos cristãos em nossos dias. Porém, se entendermos como funcionavam os processuais fúnebres daquela época, desface a inquietação, pois é comum, mesmo entre cidadãos atuais do Líbano, usarem a mesma expressão idiomática tradicional para se referir a pais que ainda estavam vivos. Quem testemunha isto é Kenneth E. Bailey, que por anos trabalhou como missionário entre povos do Oriente Médio. Ele conta ter ouvido um jovem indagar ao outro se teria coragem de emigrar para os Estados Unidos sem primeiro sepultar o seu pai, isto é, esperar que ele morresse para então cumprir os deveres funerais de filho mais velho. E um detalhe importante, o referido pai do diálogo estava sadio e sem nenhuma iminência de morte. Os pobres daquela época não tinham geralmente o privilégio de uma gruta tumular. Eles eram enterrados no chão ou em valas coletivas. Por isso os evangelhos chamam a atenção para o fato de que aquele túmulo usado por Jesus pertencia à família de José de Arimateia. E como não havia transferências de túmulos de uma família para outra, ele somente emprestara o túmulo para ali depositarem o corpo de Jesus até a época de transportarem seus restos mortais para Nazaré, sua cidade de origem. Portanto, segundo os costumes da época, caso Jesus não houvesse ressuscitado, teriam sido posteriormente colocados num ossuário e removidos para lá, onde estariam sepultados os demais membros de sua família. Eles não ficariam de modo nenhum em Jerusalém. Aliás, foi exatamente assim que ocorreu no caso de José, que teve os seus ossos levados para fora do Egito assim que os hebreus saíram da terra de Faraó. Portanto, ainda que se negue a ressurreição, ficaria sem sentido a presença dos ossos de Jesus em Jerusalém. Mas também não podemos ignorar que havia algumas exceções, ou seja, pessoas que não eram de Jerusalém, mas tinham seus corpos sepultados ali, talvez devido à santidade atribuída àquele lugar. Nesses casos, porém, o costume era escrever no ossuário o local de origem do morto e não a sua filiação. Logo, caso fosse realmente o corpo de Jesus Cristo que estivesse naquela tumba, a inscrição deveria trazer Jesus de Nazaré, e não Jesus, filho de José. James Cameron ainda afirma que as chances matemáticas do nome Jesus e José aparecerem juntos no mesmo sepulcro seriam de 1 em 600, mas será mesmo. Ao todo já foram encontrados e catalogados 917 ossuários escavados nos arredores de Jerusalém, fora os túmulos e inscrições feitas em objetos que estavam dentro de um contexto funerário. Dos 917 ossuários catalogados por Armani e publicados pelo Instituto de Antiguidades de Israel, 231, ou seja, 25,2%, tinham inscrições com nomes. Destes, 10 trazem claramente o nome Jesus. Amos Kloner ainda declarou haver 71 objetos tumulares que também traziam o nome de Jesus, além de 1 ou 2 casos em que havia o claro complemento filho de José. Portanto, não seria uma coincidência tão improvável encontrar aqui os homônimos de Jesus e José. E o que poderíamos dizer das inscrições encontradas nas urnas? Bem, vamos analisar 2 delas em especial. A primeira, que Cameron diz conter o nome de Jesus, e também uma segunda, onde ele afirma estar registrado o nome de Maria Madalena, qualificada então como a companheira de Cristo. Aqui você tem o caixão atribuído a Cristo, que é o de número 704 do Catálogo Oficial de Ossuários Judaicos, catalogados por Levi Armani. A escrita está em aramaico e, como se pode ver, está bastante confusa. A sua leitura é dúbia, até mesmo para os especialistas mais bem treinados em paleografia. As letras se sobrepõem e, segundo a opinião de alguns de vista bem mais treinada para a decifração desse tipo de leitura, embora o último nome José seja visível, existe a possibilidade de que o primeiro termo não seja Jesus, mas Hanun, Ishid ou Ushid. A cruz que antecede o nome
também não seria um emblema cristão, mas antes uma marca de direção usada em ossuários para indicar a posição correta para lacrar a tampa de modo alinhado sobre a caixa. Como você vê, não se pode nem mesmo ter certeza de que se trata realmente do nome de Jesus escrito sobre a tampa do ossuário. Mas ainda que fosse, lembremos, este era um nome muito comum em toda a Judéia. Logo, não seria difícil encontrar em Jerusalém e arredores várias pessoas com o mesmo nome de Jesus. Fica, portanto, muito especulativo supor que este seja o mesmo que se declarou o Filho de Deus. Observações semelhantes podem ser feitas em relação ao outro ossuário atribuído a Maria Madalena. Dessa vez a escrita está em grego, e neste caso, as chances de identificação entre os ossos ali encontrados e a figura de Maria Madalena descrita nos evangelhos é ainda mais remota. Embora a escrita esteja em melhores condições que a anterior, vê-se novamente a possibilidade de várias interpretações e leituras para o texto. Segundo a interpretação de Rahmani, Pham e outros especialistas, aqui estaria escrito Mariamenu Re Mará, ou Mariame Kai Mara, cujas traduções poderiam ser de Mariane, conhecida como Mara, ou Mara, serva de Mariane. Também poderia ser Mara, filha de Mariane, esta última menos provável. E temos ainda uma última opção, Mariane e Mara, uma referência a duas mulheres sepultadas no mesmo ossuário. Mara aqui seria a abreviatura do nome Marta em aramaico, que quer dizer senhora, mestra. Mas entendendo o nome Mara como uma alusão masculina ao senhorio de Cristo, Cameron sugere que a tradução correta deveria ser Mariane de Mara, ou Mariane do Mestre, indicando assim que se trataria de Maria Madalena, esposa do Senhor. O problema, porém, é que somente a primeira palavra está no genitivo, isto é, no típico caso de posse. A segunda não. Portanto, segundo o consenso de todos os gramáticos, a leitura jamais poderia ser Mariane de Mara ou pertencente a Mara, como supõe o documentário. Isto seria um grave erro gramatical da língua grega. Seja como for, mesmo para os que ainda não dominam a língua grega, fica claro que não há ali nada que indique ser aquela Mariane ou Mariamene a Maria Madalena mencionada nos evangelhos. Cameron até tenta argumentar, com base num texto tardio atribuído a Filipe, que este seria o verdadeiro nome de Maria. Mas, como se não bastasse tratar de um documento falso, escrito centenas de anos após a morte de Cristo, nem os Atos de Filipe, nem mesmo o pseudo-evangelho que leva o seu nome, afirmam que Mariamene, então apresentada como irmã de Filipe, e Maria Madalena seriam de fato a mesma pessoa. Não há nenhum elemento ali que indique isto. Mas, ainda que o documentário de Cameron esteja repleto de erros históricos e conceituais, resta-nos uma indagação. Teria Cristo realmente ressuscitado dentre os mortos? Temos razões para crer na história do túmulo vazio? Bem, Jesus, respondendo ao incrédulo Tomé, disse que felizes eram os que não viram e creram. Mas isto não significa ter deixado Tomé e os demais, não espectadores, como pessoas que viveriam sem qualquer evidência desse grandioso efeito. Escrevendo em cerca do ano 56 de nossa era, o apóstolo Paulo menciona que mais de 500 pessoas testemunharam a ressurreição de Cristo. E muitas delas ainda estavam vivas quando ele escreveu estas palavras. Sua declaração está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 6, e significava um desafio aos que ainda duvidavam, pois poderiam consultar pessoalmente aqueles que viram e conversaram com o Senhor ressurreto. Esta evidência histórica, que se vale de tantas testemunhas, é mais do que suficiente para satisfazer a curiosidade de um inquiridor honesto. E diga-se de passagem, o próprio apóstolo Paulo foi um inquiridor da fé cristã. Ele não testemunhou pessoalmente o fato da ressurreição e se tornou um dos mais céticos e ferrenhos inimigos do cristianismo. Porém, se deu por satisfeito diante dessas evidências, desta grande nuvem de testemunhas oculares. E quanto a nós que não vimos nada do que aconteceu, nem podemos mais nos valer de entrevistas com pessoas que viveram aquele momento, que foram testemunhas oculares do que ocorreu. Frank Morrison, que era um jornalista cético e agnóstico, fez a mesma pergunta e resolveu escrever um livro refutando a ressurreição de Cristo. Porém, após anos de investigação séria, suas opiniões mudaram e ele mesmo se tornou de ateu
a seguidor apaixonado de Jesus Cristo. O livro finalmente saiu, mas com um conteúdo bem diferente daquele intentado no começo. Seu título acabou sendo Who Moved the Stone? Ou Quem Moveu a Pedra? Um verdadeiro best-seller publicado em vários idiomas e que defende com bastante propriedade a verdade histórica da ressurreição de Jesus Cristo. Morrison descobriu que Jesus foi morto realmente e seu corpo foi publicamente colocado numa sepultura. Não havia nenhuma intenção de esconder isso. Aliás, até historiadores oficiais do primeiro século, que não eram seguidores de Cristo, testemunharam esse fato. Temos, por exemplo, o escritor romano Cornélio Tácito, que, descrevendo por volta do ano 115 o incêndio de Roma ocorrido 5 décadas antes, fala da perseguição de Nero aos cristãos e menciona o nome de Cristo. Ele diz: Nero apresentou como culpados e condenou à tortura aquelas pessoas odiadas por sua torpeza, a quem a população chamava de cristãos. Tal nome vem de Cristo, que no Principado de Tibério, o procurador Pôncio Pilatos entregou ao suplício. Há ainda outro historiador mais antigo que Tácito, cujo testemunho também deveria ser anotado. Ele era um judeu de nascimento, mas romano por cidadania. Seu nome era Flávio Joséfo. Ele descreveu muitos fatos ocorridos no primeiro século de nossa era, e entre esses ele menciona: por esse tempo surgiu Jesus, homem sábio, se é que poderia ser considerado um mero homem, pois era obrador de feitos extraordinários e mestre dos homens que aceitam alegremente coisas estranhas. Ele arrastou após si muitos judeus e também muitos gregos. Ele era considerado Messias. Embora Pilatos, por acusações de nossos chefes, o condenasse à cruz, aqueles que o tinham amado desde o princípio não cessariam de proclamar que, passado o terceiro dia, apareceu-lhes novamente vivo e profetas de Deus tinham respeito dele. Ademais, até a presente estirpe dos cristãos, assim chamada por referência a ele, não cessou de existir. Com esses elementos em mente, testificamos não apenas a existência de Jesus Cristo, mas também a tradição, uma tradição, aliás, bastante antiga, de que ele havia mesmo ressuscitado dos mortos. Logo, quer seja uma verdade ou uma mentira, devemos aceitar que houve uma história ou um depoimento tradicional acerca do desaparecimento do corpo de Cristo, que nos vem desde os dias dos apóstolos, tornando-se conhecido até mesmo de pessoas fora do círculo cristão. Não é por menos que uma pedra descoberta em 1930 em Nazaré e que hoje fica na coleção do Museu do Louvre, em parte menciona o decreto de um dos Césares, estipulando que nenhum corpo deveria ser removido do túmulo para benefício político pessoal. Esse talvez seja o mais antigo testemunho imparcial da ressurreição, baseado nos comentários externos de que os discípulos teriam roubado o corpo de Cristo e criado a história da ressurreição. Aliás, o antigo livro judaico do Toledot Yeshu, dedicado a combater o cristianismo, já trazia a acusação de que os discípulos tinham roubado o corpo para forjar a prova de uma sepultura vazia. Mas, sendo assim, a pergunta óbvia seria: se os discípulos houvessem inventado aquela história, por quanto tempo conseguiriam manter o seu segredo? Note que no grupo havia pessoas de várias idades e posições sociais. Logo, quanto tempo os discípulos conseguiriam manipular essa gente para repetir a mesma história sem se contradizer e correndo o risco de morte, o que era o mais terrível? Em outras palavras, se a ressurreição fosse uma mentira, como explicar a imensa multidão de discípulos que estiveram dispostos a enfrentar o martírio pela fé na pessoa de Jesus? Muitos foram perseguidos, caçoados e machucados. Alguns morreram das piores maneiras que se pode imaginar, inclusive os próprios apóstolos. Mas por que fizeram isto? O que os motivou ao martírio? Somente uma coisa: a certeza de que a história de Jesus não era um mito. Ela ocorrera de verdade, e eles não podiam ficar calados diante disto, mesmo que algumas coisas parecessem absurdas. Assim, temos a certeza de que algo realmente aconteceu. Cristo foi morto e, segundo muitos, apareceu novamente vivo, deixando para trás de si um sepulcro vazio. E ainda teve uma grande multidão disposta a enfrentar a morte nas mãos dos romanos apenas porque acreditaram que realmente a ressurreição foi um evento histórico, bastante real para aqueles dias. Afinal, nenhum deles, em sã consciência, morreria por uma lenda ou por uma mentira. Assim, resta nos perguntar quais são as probabilidades para o túmulo estar vazio naquela manhã de domingo.
que grupos poderiam ter tido interesse em tomar o corpo de Jesus? Bem, os romanos, em primeiro lugar, deveriam ser descartados, porque não se fazia nenhum sentido supor que roubassem o cadáver de um judeu, principalmente levando-se em conta a iminência de uma guerra civil gravitando em torno daquele que havia sido morto. Logo, roubar o seu corpo seria dar força argumentativa àqueles que afirmavam sua ressurreição. Os romanos, portanto, não seriam candidatos adequados para este quesito. Temos então o outro grupo, os judeus. Ora, estes igualmente não teriam interesse algum em roubar o corpo de Cristo, pois previam os traumas que isto poderia resultar. Tanto é que, de acordo com Mateus 27, eles mesmos pediram reforço militar para protegerem o túmulo e certificarem de que ninguém mexeria no corpo. Resta-nos, portanto, os próprios discípulos. Teriam eles realmente roubado o corpo de Jesus? É claro que não, pois, como foi dito, eles não arriscariam morrer no futuro por algo que não considerassem verdadeiro. Assim, resta-nos a evidência mais plausível diante dos fatos. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Os discípulos não podem ter tido uma tecnologia acurada como a do século XXI, mas certamente sabiam a diferença entre um morto e um vivo, principalmente quando este morto volta a viver. Pedro, que morreu mártir em virtude daquilo que cria, afirmou: porque não fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos testemunhamos a sua majestade. 1 Pedro 1,16. Sem a ressurreição, Jesus poderia receber o título de grande profeta, mestre ou filósofo de seu tempo. Mas com a ressurreição, ele nos mostra que era bem mais do que tudo isto. Ele é o Filho de Deus, morto por nossas faltas, mas glorificado para nossa esperança. James Cameron prometeu sacudir a crença de milhões de pessoas que acreditam que Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus. Mas o hilário é que nem mesmo seu documentário tem um corpo para ser mostrado ao público. Até mesmo seu túmulo está vazio. Pense nisso.